Estamos aqui mais uma vez nesse canal trazendo um assunto muito interessante que marcou a história no meio do povo de Deus, sobre José do Egito. Então eu vou ler aqui no livro de Gênesis, no capítulo 37, versículo 31, diz assim: Tomar então a túnica de José, matara um cabrito e tingir a túnica no sangue. José era um dos filhos mais novos de Jacó. Os irmãos dele estavam trabalhando no campo e Jacó pediu que ele fosse lá ver como é que estava passando os seus irmãos. E ele então foi, antes mesmo dele chegar onde estavam os irmãos, o viram de longe. E eles movidos de muita inveja, de muito ódio. E eles então disseram: vamos matar aquele sonhador. Alguns disseram: não vamos matar, vamos jogar numa cova. Aí tinha uma cova funda, jogaram José naquela cova. E depois que ele jogou, interessante que os irmãos sentaram, comeram, ficaram tranquilos, e ele lá na cova. Só que apareceu uma caravana de comerciantes, os ismaelitas, e eles então falaram assim: vamos vender esse menino. Só tinha 17 anos, era um jovem ainda. Aí venderam ele, sabe por quanto? 20 moedas de prata. E lá foi então José para o Egito. Voltando à história, lá então eles chegaram em casa, mataram aquele cabrito e sujaram a roupa dele e banharam no sangue do cabrito e entregaram a Jacó. Jacó que amava aquele jovem, amava muito. E então perguntaram ao pai: aí, o senhor conhece essa roupa, essa túnica? Não é do seu filho? Ele falou: é do meu filho. E diz a Bíblia que ele chorou muito, Jacó. Jacó ficou muito triste. Essa mentira que eles falaram ao seu pai fez Jacó sofrer muito. Ele rasgou suas vestes, cobriu-se de saco. Imagina, aquela noite ele não dormiu. Os seus filhos não dormiram tranquilo, comeram, e Jacó sofreu muito. E chorou amargamente, muito. Eles tentaram consolar os vizinhos, pessoas ali, ele não aceitou. Ele disse que ia descer e ir até onde ele estava, quer dizer, ele pensava até em morrer. Era mais fácil do que continuar sofrendo aquela luta. E Jacó então superou aquela dificuldade, sofrendo muito a falta do seu filho. E seus irmãos não estavam nem aí. José, vítima de ciúme, de traição, de inveja dos seus irmãos. Interessante que José, Deus estava vigiando ele. É como se Deus estivesse filmando a vida dele. Ele não sabia que estava sendo vigiado, que estava sendo experimentado, provado, preparado por Deus. Ele não sabia, mas ele estava. Chegando ele na casa de Potifar, aquele capitão lá da guarda de Faraó, havia comprado ele. E o capitão entregou para ele então a casa para que ele tomasse conta. A mulher de Potifar, o que ela fez? Tentou seduzi-lo, tentou deitar com ele. E ele falou: não posso fazer tal coisa. Como eu faria isso contra o meu patrão, contra o meu Deus, Deus dos meus pais? Como eu cometeria um pecado grave? Ele não quis. E ela insistindo várias vezes, foi até que um dia ela se agarrou com ele, tirou dele as suas roupas, rasgando-as, e ele fugindo dela. E ela então entregando o seu marido. Diz para ele, seu marido: olha, esse homem que você colocou aqui em casa, esse jovem, ele não presta, tentou me seduzir. E aquele homem acreditando na sua mulher. Eu ia falar esposa, nem sei se pode falar de esposa. Ele acreditando nela, ele então mandou que o prendesse. E ele foi para a cadeia. E lá na cadeia sofreu longos anos. Até que Deus colocou do lado dele lá pessoas que precisavam dele. E eles então tiveram sonho. E José, como era usado por Deus, interpretou seus sonhos. E José então foi parar no palácio. Imagina aquela mulher quando José estava sendo honrado, colocado como o segundo governador de todo o Egito. Ela imaginando assim: eu não presto, eu sou uma adúltera, sou uma mentirosa, eu fiz esse jovem sofrer, agora ele merece estar onde ele está. Então você vê a mentira. Se você quiser continuar depois dessa história, é só continuar a ler o final dessa história. Então José, ele não sabia que estava sendo provado por Deus. Se você, meu amigo, minha amiga que está ouvindo esse vídeo, está sendo vítima de perseguição, de injustiça, de calúnia, de inveja, seja fiel a Deus, porque Ele, por fim, vai te recompensar. E a Bíblia diz que aquele que honra pai e mãe terão seus dias prolongados sobre a terra. E José foi cumprir a obrigação que o pai dele havia dado. Mandou que ele fosse ver seus irmãos. E eles, movidos de inveja, tentaram matar, mentindo ao ponto de levar a sua própria túnica suja de sangue e entregar ao seu pai. Sendo Jacó já velho, sofreu muito. Então você vê essa história. É uma história que a mentira, a inveja e o ciúme traz o sofrimento sobre algumas pessoas, mas traz também uma lição de vida muito grande,
que a fidelidade a Deus, a fidelidade à sua palavra nos dá vitória. Então José do Egito sofreu as mais tristes consequências que um homem poderia sofrer, ainda jovem, mas ele teve um final feliz. Então que Deus possa nos ajudar, possamos ter integridade, aguardando a volta de Jesus, que ele prometeu que vai voltar. E aquele que for fiel até a morte, ele diz Apocalipse, eis que eu venho sem demora, guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Não negocie a sua integridade, seja fiel a Deus, seja fiel à sua família, seus pais, que Deus te abençoe. Inscreva aí no nosso canal, dá aí o seu like, interagindo com a gente, compartilhando esse vídeo. Muito obrigado a todos pela atenção.